E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje de Centrão. Você já deve ter reparado, né, que ultimamente só se fala de Centrão no noticiário político. O Alckmin fechou com o Centrão, o Bolsonaro tentou fechar com o Centrão, o Ciro tentou fechar com o Centrão. Muita gente falando sobre o tema, muita gente atacando o Centrão, mas pouca gente sabe exatamente o que é o Centrão, de onde surgiu o Centrão, para que serve, o que é o tal do Centrão, né? Antes de tudo, peço para você que está assistindo esse vídeo, clicar para se inscrever no canal, clicar também no sininho, dar o seu like, afinal precisamos de ajuda, e também para ajudar a gente a fazer uma doação, entrar em mbl.org.br/contribua e lá fazer algum tipo de doação ou se inscrever na nossa recorrência, porque ajuda a pagar as contas e é um movimento que tem muita atividade, muita gente e precisa obviamente de recursos para se manter. Então vamos lá, vamos falar de Centrão, né? Primeira coisa, até de novo estou com um papelzinho aqui com guia, né? Senão eu vou acabar esquecendo. Qual é a origem do Centrão do termo, né? Se a gente for procurar, for pesquisar nos anais da Câmara de Deputados, o termo Centrão surgiu ali na Constituinte em 88, né? Ali nos anos de 87 e 88, um bloco de deputados que estava ligado à época a grupos de direita, a antiga Arena, a partidos como o PFL, etc. Eles queriam apoiar o bloco do José Sarney, que era presidente à época pelo MDB, e aí esses blocos, né, um bloco de centro-direita fisiológico, saiu do bloco da oposição e foi pro bloco da situação. Eles também ficaram ali no meio e acabaram virando um pouco de fiel da balança, né? Na época eles também tiveram um papel importante em determinadas pautas que a esquerda estava tentando colocar na Constituição, e eles ajudaram à época a barrar isso, né? Então houve um papel, vamos dizer assim, um pouco mais meritório, um pouco até bonito do Centrão ali naquela época da Constituinte, né? Mas o que foi percebido, né, como entendido à época, foi um bloco meio que independente, que ficava ali no centro, variando entre situação e oposição, né? Ainda que à época houvesse alguma espécie de noção programática, ou seja, de programa e ideias para defender esse compromisso desse grupo, né? Bom, o tempo foi passando, né, e o tal do Centrão ele ficou um pouco fragilizado nos governos Fernando Henrique, até porque o governo Fernando Henrique ele fez uma composição, uma aliança de partidos na base dele muito forte. O PFL, que é o atual DEM, era um partido gigantesco na época, e ao fazer uma composição com o PFL e alguns partidos menores, o Fernando Henrique ele conseguia a maioria com o tal do alto clero, que eram os partidos e os líderes na Câmara e no Senado representativos, e que também havia uma espécie de noção programática além do toma lá da cá, né? Porém, após a eleição do Lula em 2002 e o enfraquecimento do bloco PSDB-PFL, o que a gente começou a enxergar foi um enfraquecimento do alto clero, ou seja, das principais lideranças que influenciavam a tomada de votos na Câmara dos Deputados, e um fortalecimento ou um surgimento de um baixo clero muito grande, né? Como é que a gente define o que é um baixo clero? Baixo clero são deputados sem muita influência, sem muita capacidade de articulação, que cuidam basicamente de assuntos relativos à região deles, a bancadas de pressão e também a ganhar grana, né? Boa parte do baixo clero está lá interessado em trocar voto por cargo, trocar voto por corrupção, por influência, né? O baixo clero ele se trata basicamente disso. O PT não conseguiu, no começo do governo dele, ali a partir de 2003, montar uma maioria ampla, e aí ele precisou então comprar o baixo clero. E aí dali surgiu o famoso mensalão. Eles compraram o baixo clero, que estava desorganizado, e esse baixo clero recebia um mensalão, uma grana mensal para poder votar junto com o governo. Houve, na época, uma rebelião também desse baixo clero, e houve um pré-surgimento do novo Centrão, que foi a eleição do Severino Cavalcante para presidente da Câmara. Na época, não era nem um cara de baixo clero, era baixíssimo clero, não sabia nem falar direito. Ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, na época foi motivo de piada, todo mundo ficou muito chocado, mas elegeu-se ele com uma demonstração de inconformidade e insatisfação de uma parte importante do baixo clero ali da Câmara dos Deputados. Após o mensalão, surgiu o Petrolão, mas o PT também fechou com o PMDB, e aí ele formou uma grande coalizão, em especial no segundo mandato do Lula e nos outros mandatos da Dilma. Porém, dentro desses partidos que estavam na base, haviam deputados que não estavam contemplados com Mamata,
com todo tipo de coisa. E também houve, paralelamente a isso, o surgimento das bancadas temáticas. Aí a gente coloca a bancada evangélica e a bancada do agro como duas bancadas muito fortes, que começaram a votar em bloco e a praticamente não perder mais votações que interessassem aos seus temas. A maior parte dos seus deputados estavam no tal baixo clero e estavam dentro também do novo, em surgimento, Centrão, que a partir do final do primeiro mandato da Dilma Rousseff começou a ganhar força sob a liderança do Eduardo Cunha, famoso Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ele pegou deputados diversos que estavam insatisfeitos com o governo Dilma, não por questões muito republicanas, construiu uma rede, uma teia de aliança com eles, uma teia de lealdade com eles, construiu rede inclusive de financiamento ligado à campanha dessas pessoas, e enquanto bloco eles começaram a trazer diversas derrotas para o governo. Né? Esse bloco ele tinha parlamentares do PMDB, PR, PP, PSD, toda sorte de partidos. Né? De novo, um baixo clero unido dessa vez para obter vantagens e obter força dentro da Câmara dos Deputados. A força deles se tornou tão grande que tão logo a Dilma foi reeleita, no final de 2014, o Cunha ganhou a eleição para presidente da Câmara e se tornou o presidente da Câmara do Centrão. E dali em diante o Centrão passou a dar as cartas. O Centrão que baseava ali durante o modelo do Eduardo Cunha numa união desses parlamentares de baixo clero com um diálogo altivo da parte do Eduardo Cunha com os parlamentares dos partidos grandes e uma força grande das bancadas temáticas suprapartidárias. Né? Foi assim durante o ano de 2015, e aí depois, quando o Cunha caiu em 2016, tentaram reformular isso junto com o Rosso, do PSD, mas não deu certo, e aí houve um híbrido do Rodrigo Maia liderando o Centrão, liderando os partidos, junto ao governo Temer. Como ficou isso? Né? Muita gente falou que depois do Eduardo Cunha o tal do Centrão morreu. Mas o que começaram a perceber os líderes dos partidos foi, após o crescimento grande de partidos formados por gente do Centrão como PP e PR, partidos que eram mais programáticos como o DEM começaram a adotar uma postura também de pouca adesão a um programa ou a uma ideia e se tornaram partidos mais fisiológicos baseados em crescimento e baseados na tese do Centrão. E aí esses partidos no final de 2017, para granjear seu apoio a um determinado candidato a presidente, eles se uniram no bloco. E aí um bloco do Centrão que une PSD, PRB, PP, PR, DEM, né, que congrega a maior parte dos deputados, esse bloco foi lá e ficou igual uma noiva esperando o candidato que melhor oferecesse, condições de vencer a eleição para presidente, e dois, que oferecesse espaço num eventual governo. Esse bloco ele foi cotejado por todo mundo, que vai do presidente Temer, que vai do Geraldo Alckmin, que fechou com eles, e que vai até o Jair Bolsonaro, que muita gente falava, mas ele não quer fechar. Queria, tentou. Inclusive o Onyx Lorenzoni, que está lá na campanha dele, foi apresentar uma lista de 100 deputados que não tem os nomes deles, porque eles são secretos, mas são deputados que supostamente, se eles existem no apoio deles, eles estão com o Centrão. Né? Eles fazem parte desse Centrão. Ou seja, para governar, de certa forma, todo mundo precisa do apoio desse Centrão. O Centrão está se comportando de forma, vamos dizer assim, republicana nos anseios deles para oferecer apoio? Não, o Centrão podia ter muito bem fechado com o Ciro. O que o Centrão quer é basicamente cargo, espaço e eventualmente isso aqui. Existe aquela parte das negociações que nós não sabemos, né, mas que envolvem algum tipo de vantagem. Né? Isso aqui eu não posso falar, até eu seria leviano eu falar que alguém os ofereceu, até para não tomar processo aqui. Mas isso faz parte do jogo lá em Brasília. Não imaginem algo muito diferente disso. Eles querem lotear o eventual novo governo e também garantir espaço nas costuras, nas alianças regionais. O Centrão tem algo de bom? Essa seria a última pergunta. Né? Se tem algo de bom nessa história do Centrão é que, ao fragmentar os deputados, eles fragmentam também os partidos. Os partidos não fazem nenhum sentido. E quem cresce nessa fragmentação são justamente as bancadas suprapartidárias. A gente destaca muito o papel da bancada evangélica e da bancada ruralista, que são duas bancadas que, de certa maneira, são bancadas conservadoras, causam muito medo à esquerda brasileira e que obtêm vitórias acachapantes quase todas as vezes que elas entram em determinada pauta. Né? A bancada ruralista, a famosa FPA, Frente Parlamentar do Agro, nunca perdeu uma votação na Câmara dos Deputados. Né? E a bancada evangélica evitou que boa parte das loucuras da esquerda progressista passasse na Câmara dos Deputados. Boa parte de seus deputados estão no tal do chamado Centrão.
né? E se a gente ver o que a gente está vendo hoje, que é a dissolução da coerência dos partidos, que viraram só legendas, e uma tese de domínio completo do Congresso por parte desse centrão, a única coisa que restaria de esperança nesse sentido é eleger novos candidatos com uma visão de mundo melhor e fortalecer o trabalho das bancadas suprapartidárias, torcendo também para o surgimento de uma bancada liberal. Por isso, vote bem, a questão partidária, novamente, não será tão importante e pressione seus candidatos para que eles sejam leais ao programa que eles defenderam na eleição. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.